Eu aprendi a ler aos 16 anos de idade. E depois eu conheci muita gente mais velha do que isso, que também não sabia ler. Isso fez com que eu decidisse mudar um pouco os rumos da minha vida e de um aspirante a músico, erudito, profissional, eu acabei me tornando professor. E quando as pessoas perguntam, sim, mas professor de quê? No fundo, eu vejo o professor Clístenes falando hora sim de literatura, hora de história, hora de ciências, hora de música. Professor de quê? Professor de leitura. E sim, aos 16 anos, não se assustem, eu sabia juntar uma letra com a outra, formar uma sílaba, juntar as sílabas e formar as palavras, juntar as palavras e formar as frases. E eu entendia o que estava por trás, a realidade que estava por trás desses signos linguísticos. Mas eu não sabia ler. Eu era um estudante de música e por acaso eu tive a oportunidade de cantar no coral sinfônico da orquestra aqui de Porto Alegre, onde o regente, pelo menos naquela época, era o maestro de fama internacional, Isaac Karabchevsky, e que, na mesma época, lançou uma autobiografia. E eu, obviamente, admirador do professor, como é normal em um estudante, comprei o livro e li-o na mesma noite. E aí eu percebi, agora sim, eu estou lendo. Até então, lia tudo aquilo que era obrigatório na escola, tinha meus interesses também para outras leituras, mas naquele momento eu percebi, agora eu estou lendo. Porque por conhecer o autor, eu, ao ler, escutava a voz, eu enxergava as expressões faciais, eu via todos os trejeitos e toda a entonação que ele dava a cada nova frase. E aquilo tudo, todo o conteúdo do texto fazia sentido naquela pessoa com quem eu convivia. Fazia sentido porque aquela pessoa, por mais distante que fosse a conexão entre um maestro e um simples estudante de música, era uma conexão. E aí eu percebi que, bem, se é assim com um autor que eu não conheço, com um autor que eu conheço, como será com quem eu não conheço? Até porque a maioria dos livros que eu lia, como biografia de grandes músicos, biografias de compositores e alguma literatura, foram escritos por autores que já morreram há muito tempo. Como estabelecer então a conexão? Eu não conheço Mozart, eu não vi Mozart, não há nenhuma gravação onde eu possa enxergar Mozart. Eu não conheço o Machado de Assis e muito menos os seus personagens que são fictícios. Quem dirá o Vasco da Gama, o protagonista dos Lusíadas, e muito menos um Aquiles, um Menelau, uma Helena de Troia, os personagens de Homero, esse texto escrito há mais de 3.000 anos. Como fazer então para estabelecer essa conexão e esse convívio? E aí eu vi que, bem, eu não conheço realmente Mozart, eu não conheço Machado de Assis, nem o Bentinho, nem o Brás Cubas, eu não conheço o Cervantes e muito menos o Don Quixote, mas eu tenho conexões com outras pessoas, que por analogia podem fazer com que eu ponha um rosto, ponha feições, ponha tom de voz em todos esses textos que eu estou lendo. E assim, não bastava mais somente ler a biografia de Mozart, eu queria também conhecer um pouco da Áustria, afinal foi ali que ele nasceu e trabalhou. Não bastava
ler o Dom Quixote, eu queria conhecer também a Espanha, e não só a Espanha geograficamente e a Espanha atual, mas a Espanha histórica. E também não bastava isso, não bastava conhecer Goethe, ou Heidegger, ou Kant, era necessário também conhecer a língua que esses homens falavam. Afinal, como eu quero estabelecer uma conexão com uma pessoa cuja língua me é estranha? E tudo isso foi se acumulando dentro de mim mesmo, até que eu conheci e entendi o conceito de um pensador romano, filósofo, legislador, grande orador, Cícero, Marco Túlio Cícero, e que dizia: existe a agricultura. A agricultura é o cultivo do ager, do campo. Existe a apicultura, que é o cultivo de apis, da abelha. Existe a piscicultura, que é o cultivo dos peixes. E a cultura em si? Não sendo formada assim por uma palavra composta. A cultura em si é o cultivo de si mesmo. Não é cultivar algo externo, alheio à nossa própria alma, ao nosso próprio espírito, à nossa própria psique, chamemos isso como quisermos, mas é o cultivo de nós mesmos. E eu disse: Eureka, é isto mesmo que eu estou fazendo, e eu preciso ensinar isso a outras pessoas. Continuo sendo músico, continuo cantando, canto lírico, mas eu me vi imbuído da missão de ensinar as pessoas a cultivarem-se a si mesmos através de um convívio, através de conexões estabelecidas, não somente com pessoas que vivem aqui ao nosso entorno, por mais que isso seja a base com a qual eu vou povoar toda essa minha cultura, por mais que esses sejam os rostos, as vozes e as expressões e o modo de vida e as opiniões que estão aqui na minha circunstância, eu vou conviver com pessoas que viveram há 100, 200, 500, 1000, 3000 anos atrás, como no caso de Homero. E assim, eu poderei fazer parte de uma nação, através dessa cultura, através desse cultivo, dessa conexão estabelecida entre eu como indivíduo e toda uma história precedente. Eu posso fazer parte de uma tradição, e tradição no sentido que o filósofo não, ele não gostava de ser chamado assim, mas grande escritor britânico Gilbert K. Chesterton, no início do século XX, atribuiu a palavra tradição. Ele disse: a tradição é a democracia dos mortos. E para nós fazermos parte dessa democracia, não basta nós darmos ouvido às opiniões das pessoas que nos circundam, mas houve muita gente que disse algo de extremamente importante ao longo da história humana, e que deixou por escrito, por ser muito importante. E nós não lemos esses autores todos aí que eu citei, Machado de Assis, Cervantes, Homero. Nós não lemos para pensar, bom, o que eu acho desse texto? Nós lemos esses textos para cultivarmos a nós mesmos. Isto é, eu procurarei em Cervantes, em Homero, em Machado de Assis, mas também em outros, em filósofos, como Platão e Aristóteles, passando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, chegando em Kant, Heidegger, Hegel, não importa. Eu leio esses textos para ver o que esses homens pensam de mim mesmo, não o que eu penso deles. Isso é com esse convívio com essas pessoas que tiveram algo de importante para dizer que eu cultivo a minha própria alma, o meu próprio espírito. Isso passou a ser o grande objetivo da minha vida, ensinar as pessoas a ler. Sim, eu ensino também as crianças a juntarem uma letra com a outra
e formar as sílabas, a juntarem uma sílaba com a outra, formar as palavras e uma palavra com a outra para formarem as frases. Mas a leitura não é só isso. A leitura é um instrumento, é uma tecnologia que faz com que nós possamos estabelecer conexões infinitas com pessoas que têm algo muito sério a dizer a todos nós.